nosso estudo hoje. Hoje nós vamos estar entrando no coração do Evangelho. Talvez seja a tese principal do Paul Tournier. É uma das coisas que me libertou e eu espero também que faça isso com vocês também. Uma das coisas que nós temos falado aqui é que existem muitos tipos de culpas. Culpas que vêm pela sociedade, culpas que vêm de dentro de nós, culpas que são mostradas na palavra de Deus, culpas que vêm de vários lugares. Mas eu gostaria de mostrar para vocês e começar isso com a palavra de Deus que diz que está lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 19 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que o apóstolo está dizendo é que todos são culpados. Ele vai expressar isso um pouquinho mais à frente no capítulo 3, versículo 21 e 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se Deus for exercer a sua justiça, ninguém escapa. Só teve um que escapou. Só teve um que não mereceu. Só teve um que a palavra de Deus nos diz que era o justo por excelência. Agora, como que nós podemos ser libertos da culpa? É isso que nós vamos tratar daqui para frente. Meus amados irmãos, nós estamos olhando para Romanos capítulo 3, versículos de número 19 e 20, e nós vamos examinar o que Paulo está dizendo aí nessas frases e nessas orações todas. O texto é esse: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, visto que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vamos examinar isto um pouco mais detalhadamente. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. Há três coisas aqui que nós precisamos destacar sobre a lei. Primeiro, a função da lei. Segundo, as normas da lei. E terceiro, a culpa perante o tribunal que a lei traz. Então vamos, item por item, trabalhar isto um pouco. Essa função da lei, ela é algo que a palavra de Deus nos explica de algumas formas. A primeira coisa que nós podemos entender pela lei é que ela demonstra o pecado. Ela aponta a nossa culpa. E ela tem a intenção de culpar. Mas veja bem, isso é tão sutil que nós podemos nos enganar com a lei. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo algum, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Paulo trata desse assunto em Romanos capítulo 7, mas ele já está adiantando qual é a função da lei. A lei não é pecado, a lei não é má. O problema não está na lei, o problema está em mim.
Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissera, não cobiçarás, ou os outros mandamentos. Então, a lei não é má, mas ela demonstra o nosso pecado. Ela aponta para naquilo que erramos. Por isso ela serve como um guia para nos levar a Cristo. E depois nós vamos falar sobre isso, mas quando nós estamos perante a lei, não há como a gente não ser apontado ou indicado como pecador. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Tem a função de que a lei tem uma função aqui. A função de finalizar ou levar-nos a Cristo. Por isso, ela aponta o caminho. Ela nos mostra que existe uma outra justiça. Não a justiça da lei, mas a justiça da fé, daquele que crê. Por isso, nós olhamos também que as normas da lei, que é tudo aquilo que a lei preceitua, é aquilo que nós chamamos em direito de a casuística da lei. Em primeiro lugar, ela desperta o pecado e os pecados em nós. Uma das coisas que a lei faz é levantar, mostrar, demonstrar os nossos pecados. E aí a palavra de Deus em Romanos 7, versículo 8, nos diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, aproveitando-se do mandamento, despertou em mim toda sorte de desejos ardentes, de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Mas há uma segunda norma da lei. A lei demonstra a minha culpa e a minha morte. O apóstolo Paulo diz assim: outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Então a lei tem essa intenção, as normas da lei, as letras da lei, os mandamentos da lei mostram que eu tenho culpa e que eu estou morto no meu relacionamento com Deus, porque eu não o obedeço de todo o meu coração. Eu não faço aquilo que Deus diz para eu fazer. Isto ainda nos mostra que há uma terceira função nestas normas da lei. Ela aponta para a justiça e ela me condena. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Nós nunca devemos de jogar a culpa na lei. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Mas o pecado, o mal que habita em mim, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, ele aproveitou, ele me enganou e me matou. Por isso, a lei é como um marido severo que não pode me ajudar. E olha o que o apóstolo Paulo diz no começo de Romanos capítulo 7. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Esse texto é complexo, mas o que eu quero lhes dizer é que o apóstolo Paulo está dando aqui uma vitória tremenda do Evangelho sobre nós. Nós estávamos casados com a lei.
A lei, enquanto o marido ainda vive, nós não podemos nos casar com outro homem. Mas, se o marido morrer, nós poderíamos. Mas o problema é que a lei continua viva. Como fazer? A única maneira é nós morrermos com Cristo. É isso que ele propõe aqui. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele. E quando nós morremos com ele, nós rompemos o primeiro casamento. E agora nós podemos contrair novas núpcias. Nós podemos frutificar para o nosso Deus através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A lei também traz culpa perante o tribunal de Deus. E isto nos mostra o seguinte: diante da lei não há defesa. O texto nos diz de Romanos 3,19, que nós estamos analisando, é para que se cale toda a boca. É para todo mundo ficar quieto, em silêncio no tribunal de Deus. A lei impõe sobre nós toda a culpa que ela aponta. Diz assim o apóstolo Paulo, o texto que estamos examinando. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. E por isso, todos sejam culpados diante dele. Por que a lei traz culpa? Porque não há defesa e todos são culpados diante dele. Cala a nossa boca. Não há o que dizer. Não há defesa. Não há como você possa se livrar da culpa da lei. Por isso ele diz, no versículo 20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Romanos 3,20. E é o que nós estamos lendo aqui, visto que ninguém, de forma alguma, será justificado diante do tribunal de Deus por cumprir, por obedecer, porque não obedecemos. Visto que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei, ela tem esta função de apontar a nossa culpa diante de Deus. Boa noite, pessoal. Nós estamos tratando do livro Culpa e Graça, do Paul Tournier. Eu gostaria de destacar para vocês o que nós já estamos tratando. Nós estamos entrando já numa sessão nova e nós já tratamos da exposição deste livro, O Sentimento de Culpa, dentro do aconselhamento pastoral, né? E nós temos tratado desse livro. Esse livro ele está constituído de 4 partes. Nós estamos entrando hoje na segunda. Então vamos ver. A primeira parte, ele trata da dimensão da culpa. A inferioridade que as pessoas têm em relação à culpa, a sugestão social e a culpa, questões que o tempo traz sobre a culpa, problemas que o dinheiro traz com respeito à culpa. São todas questões da dimensão da culpa. Aí nós vimos o nosso mundo interior e também as nossas ações externas. Agora nós vamos ver a segunda parte, que ele trata a respeito do espírito de julgamento. Há um julgamento sobre todos os seres humanos. E nós vamos entrar hoje na questão da verdadeira culpa ou falsa culpa. Claro que nós vamos tratar da verdadeira culpa mais adiante, mas eu quero tratar hoje sobre a culpa falsa. Então vamos ver algumas coisas. Ele também fala depois da reversão e depois nós vamos tratar também sobre a resposta de Deus sobre isso. Culpa falsa e culpa verdadeira. Quando nós lemos a palavra de Deus impõe sobre nós que os homens todos pecaram. O que significam estes termos? Para Freud, o sentimento de culpa é apenas um constrangimento social. Ele atribuía isso geralmente
a questão dos pais. E quem conhece um pouco da literatura de Freud, pelo menos um pouco, sabe que Freud constantemente estava falando a respeito dos problemas sexuais que os pais impuseram sobre nós. Isso é um constrangimento social. Claro que toda a psicologia de Freud não se resume a isto, mas ele sempre disse que a culpa não é sua. A culpa pertence aos pais, àqueles que lhe chamaram. Então ele diz assim: este sentimento nasce na alma da criança quando seus pais ralham com ela. E não é nada mais que um sentimento de angústia por perder o amor de seus pais, que se tornaram, de repente, hostis. Ele está tentando nos mostrar que nós precisamos sempre atribuir as nossas culpas, as nossas desventuras, os nossos problemas aos nossos pais, porque eles é que impuseram essa culpa sobre nós. A Bíblia demonstra que o ser humano tem o desejo de ser amado. Isso é algo que a Bíblia sempre mostra, que nós precisamos dos nossos pais, nós precisamos ser aceitos no grupo onde estamos, nós precisamos ser aceitos na igreja onde nós frequentamos, nós precisamos de um grupo que nos acolha. E esta preocupação do ser humano em ser amado é mais ou menos a ideia de que isto gera uma certa culpa. Por que as pessoas não me aceitaram? Por que as pessoas não vieram falar comigo, não vieram até mim? Então, isto gera culpa, mas vamos caminhar. O sentimento de culpa sugerido por educadores, muitas das vezes nos mostram que há uma certa castração sobre as coisas que nós fazemos. Então, por exemplo, os educadores sempre dizem o que está certo, o que está errado. E para muitos, dentro da psicologia, e isso gera também a psicopedagogia, que é justamente o momento em que nós começamos a entender que aquilo que está certo e aquilo que está errado precisam ser educadores sobre nós. A psicologia chama isso de uma espécie de castração. E por causa dessa castração, tudo que é castrar é errado. Então nós não devemos de castrar os nossos filhos. Nós não devemos de repreendê-los. Nós devemos de deixá-los fazer. E eu quero apenas mostrar para vocês como isso é contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos de educar os nossos filhos e corrigi-los. Por quê? Se nós não fizermos isto, a polícia fará depois. Mas nós devemos de dizer o que está certo, pelo que aprendemos, e passar para as próximas gerações aquilo que está errado. Mas o problema é que nós estamos dentro de um levantamento que muitos dos pais, obedecendo a psicologia e a psicopedagogia, não mostram essa ideia. Por isso, castrar os filhos está errado. Então, até gostaria de citar para vocês, no período em que eu fui pastor em Elias Fausto, houve um episódio muito terrível, porque teve um apagão na cidade e os alunos pegaram as latas de lixo e jogaram em todas as classes, fazendo aquela ruaça, aquela bagunça toda no escuro. A diretora, em vez de repreendê-los, começou a fazer a mesma coisa que eles estavam fazendo. Eles olharam para ela e disseram assim: nossa, se a diretora está fazendo isso, ela é louca. E quando isso aconteceu, os alunos acabaram até parando de fazer o que estavam fazendo por causa disso. Isso é para vocês verem como a pedagogia hoje está completamente fora dos padrões normais. Como que pode alguém falar que nós podemos deixar as pessoas fazerem o que quiserem? O mundo está caminhando para isso. Ninguém pode constranger mais ninguém, ninguém pode castrar mais ninguém, mas eu quero lembrar a todos vocês que a Bíblia nos ensina que é melhor você ser um castrado do que você ter as duas mãos
e ir para o inferno. Você ter uma só das suas pernas e amputar a outra, castrar a outra, tirar a outra, ou os seus olhos. Jesus nos ensinou isso. Por isso, nós estamos levantando essa questão da falsa culpa. A falsa culpa, ela traz sobre a sociedade que não quer castrar, e ela libera uma série de outras coisas, como, por exemplo, agora vocês estão vendo aí o aborto, a prostituição, a homossexualidade. Não, cada um faz o que deseja fazer. Ninguém pode dizer ao outro o que está certo e o que está errado. Mas isto é justamente não enxergar e não ver que isto é perigoso. Aonde nós vamos parar? E nós temos visto que as pessoas não têm limites mais. E esses limites, que foram chamados de castrações pela psicologia, eles foram banidos da nossa sociedade. Eu não digo que todos. Não é possível conviver com uma castração, ou com uma castração, perdão, como uma liberação geral. Não, existem leis que, se você infringir as leis, você vai estar correndo o risco de ser preso. Por isso, vamos voltar ao nosso assunto aqui da culpa falsa. Há uma definição de culpa falsa que o Paul Tournier coloca no livro, que é chamado de um fator imposto. Esse fator imposto seria qualquer coisa que nós possamos colocar sobre os outros, que não seja, por exemplo, algo baseado numa verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Alguém diz que você é feio. O conceito nosso de beleza é muito relativo. E nós precisamos perguntar, isso é verdadeiro ou isso é falso? Mas imagina, por exemplo, se você diz isso para uma criança e a criança tem você como referencial, pai, mãe ou alguém que ela ama. Ela vai entender que aquilo que você está falando é a verdade e ela assume isso como uma falsa culpa. Esse fator imposto é algo muito importante dentro da psicologia, mas também da Bíblia. Há o perigo de nós começarmos a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Olha só o que o Paul Tournier diz. A falsa culpa aparece, então, segundo a doutrina freudiana, como um sinal de uma fixação infantil ou de uma regressão, uma dependência infantil dos pais ou a outras autoridades anormal na idade adulta. E essa falsa culpa se apresenta em muitas fases da nossa vida. São fatores impostos. E segundo a doutrina de Freud, ela é um sinal de fixação infantil. Como se fosse assim uma espécie assim de aquilo marcou muito a minha vida. E aquilo vai trazendo sobre a pessoa uma falsa culpa. Ou então a vontade de voltar àquele momento em que aquilo não aconteceu. Uma regressão. A dependência infantil dos pais, por exemplo. Nós precisamos entender que a autoridade dos nossos pais, ela deve ser preservada, mas nem tudo o que os meus pais me disseram, eu preciso simplesmente, cegamente seguir, ou andar no que eles falaram. Eu creio que aí há um perigo, né? E nós precisamos entender. A Bíblia diz para nós honrarmos os nossos pais. Mas isso não significa que eu devo obedecer cegamente qualquer ordem que os meus pais me dão. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para nós entendermos isso. O seu pai manda você matar alguém. A Bíblia diz para você não matar. Então, antes de obedecer o seu pai, você deve obedecer a Deus. Você não pode crer que essa ordem ou esse fator imposto é algo que você deva fazer.
por isso, nesse sentido, é importante desobedecer os pais para que isso não aconteça. Isso tudo nos mostra que, para a psicologia, o problema da culpa, ela não é vista para o ser humano, mas como algo fora do ser humano. E nós precisamos, então, principalmente as pessoas que defendem a psicologia, em detrimento à religião, dizem que o grande problema da religião é que ela impõe culpa sobre as pessoas. Mas eu quero mostrar para vocês que isso não é verdadeiro. O Paul Tournier ainda diz assim: entretanto, é pela educação que nós nos reconhecemos culpados de faltas reais, julgamentos sugeridos por outros, mas autenticados por nossa convicção interior. Isso é falsa culpa. Muitas das vezes, a educação, ela traz sobre nós determinados fatores que isso para o psicólogo é muito importante. Como que você foi criado? Como você foi educado? Alguém se lembra aqui, por exemplo, da palmatória? A palmatória era uma maneira de punir quando você erra. Sempre existe a punição quando você erra. Mas muitas das vezes as pessoas se sentiam culpadas por motivos e por fatores impostos a elas, das quais elas não eram culpadas. Por exemplo, a culpa de alguém que se sente sozinho e ela começa a ouvir vozes do passado que diziam a ela: tá vendo, ninguém gosta de você. Esse fator imposto, esses julgamentos sugeridos por outros, muitas vezes autenticados pela nossa convicção interior, muitas das vezes o Paul Tournier chama isso de falsa culpa. Existe culpa verdadeira, mas nós precisamos perceber qual é essa culpa verdadeira e como nós podemos nos libertar da culpa falsa. Então, perceba isto. Para Adler, que é um outro psicólogo famoso também, o sentimento de culpa surge de uma recusa de nós aceitarmos a nossa inferioridade. Ele está partindo do pressuposto de que, quando nós nos recusamos a aceitar-nos dentro da nossa inferioridade, dentro da nossa maneira de ser, dentro de nós, da nossa maneira de agir, nós estamos com um sentimento de culpa que nos rodeia. Então, para ele, facilmente você pode se libertar disso se você aceitar você mesmo, mas isso não resolve o problema. Eu creio que Adler, em algum ponto, ele tem razão nessa falta de aceitação da nossa pecaminosidade, dos nossos erros em si. Você já deve ter percebido que a maioria das pessoas sempre empurram a sua culpa para os outros. Elas não são culpadas. Culpado é o outro. Culpado é a outra. Foi por causa dela. Foi por causa dele que isso aconteceu comigo. Mas nunca a pessoa se assume na sua inferioridade. E nesse sentido, nós temos certeza que muita culpa falsa existe mesmo. Que muitas pessoas não se aceitam como limitadas. Elas acham que elas podem tudo, que elas conseguem tudo. E nem sempre isso é verdade. Nós precisamos entender que nem sempre nós podemos fazer todas as coisas. Nós somos limitados. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não posso ajudar todas as pessoas que eu quero ajudar. Por isso, para o Jung, que é aquele que era discípulo de Freud, que eu gosto mais do que o Freud, surge uma recusa de aceitar a si próprio. Eu creio que aí está o ponto na sua totalidade. A integrar na própria consciência, no próprio ser,
esta parte desagradável de si mesmo, que Jung chama de sombra. E nesse sentido, eu creio que ele tem razão, porque muitas pessoas não se aceitam. Elas não conseguem olhar para si mesmas como pessoas limitadas, que são pecadoras, que são erradas, e muitas das vezes são a causa da maioria dos males que nos cercam, ou que cercam essa pessoa. Por isso, uma falsa culpa parece ser suscetível de encobrir uma verdadeira culpa, de onde extrai o seu veneno implacável, de onde ela consegue extrair toda a dor que move, ou talvez até mesmo o contrário, que mobilize o ser para agir. Então, esta falsa culpa é talvez um sentimento errado sobre quem nós somos. É isso que a psicologia tenta mostrar em alguns pontos. Abacuque 2:10 nos diz lá: pecaste contra a tua alma. Isto significa que nós podemos pecar contra nós mesmos, nós podemos fazer algo contra nós mesmos, nós podemos infringir a lei contra nós mesmos, e isto é algo que gera culpa. E eu quero entrar aí lembrando a todos vocês que o pecado é sempre quebra de relacionamento. O pecado interrompe um relacionamento. E o problema dos nossos primeiros pais é que o pecado interrompeu a vida, o relacionamento de vida que eles tinham com Deus. E isso aconteceu não somente com os nossos primeiros pais, mas com os anjos caídos. Isto aconteceu também e acontece comigo, com você, que quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós estamos quebrando o relacionamento. Precisa haver uma conexão de perdão, de aceitação, não somente de nós para com os outros, mas também de nós para conosco mesmos. Todo pecado é quebra de relacionamento. E isso é algo que nós precisamos lembrar sempre. Quando a Bíblia fala que é para que se cale toda a boca, como nós lemos em Romanos capítulo 3, a Bíblia está dizendo que o nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Pesa sobre nós algo muito forte. São acusações de alguém que faz contra nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, aquilo que é justo. Por isso que a falsa culpa é justamente acusações ou depoimentos contra nós que não são verdadeiros. E é isso que nós estamos tentando libertar. Nós vamos continuar ainda com este assunto no nosso próximo estudo. Eu espero que você o aguarde e que nós vamos estar tratando disso com mais propriedade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor, através deste estudo, venha libertar o coração e a alma daqueles que estão aflitos. Muitas das vezes as nossas culpas não vieram de uma fonte segura como o Senhor. Muitas vezes as nossas culpas, as nossas dores, os nossos medos, a nossa maneira de retalhar, de bater, elas não vieram da fonte da tua palavra, que é a verdade. Mas muitas vezes vieram, ó Deus, de pessoas que falaram contra nós, que impuseram sobre nós determinadas coisas que não são do Senhor. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos socorra. E como disse o texto de Abacuque,
pecaste contra a tua alma, nós queremos, ó Deus, pedir-te perdão por quem somos. E pedimos que o Senhor nos dê o discernimento de tirar de sobre nós tudo aquilo que não é teu. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.